Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria contar para vocês o meu relato de amamentação. Então, como foi minha história, como foi o processo todo. Esses dias eu contei no Instagram que foi cheio de desafios e aí eu acho que gera curiosidade nas pessoas e também pode ajudar quem está passando por esse processo. Então vamos lá! Durante a gravidez eu não fiz nenhuma grande preparação. Tem gente que fala que você deve tomar sol, tem gente que fala que você deve passar uma bucha no mamilo. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi evitar o hidratante no mamilo no 9º mês de gestação. Antes disso eu passava normal. Então justamente para não ficar tão hidratado, a pele tão fininha assim. Quando a Lelê nasceu, eu não tive grandes dificuldades iniciais. No hospital, as enfermeiras me orientaram, aliás, elas são responsáveis muito pelo sucesso das amamentações, né, gente? Assim, a paciência, ensinar a pega, é muito legal quando você pega pessoas bacanas e que estão querendo ali ajudar. Elas têm muita experiência, elas vivem isso todos os dias. Então é muito interessante você, de repente, desenvolver um relacionamento com alguma delas que está ali no hospital com você e ir pegando o jeito e aprendendo. Eu tive dores iniciais, mas assim, não chegou a rachar meu mamilo, nem nada disso. Teve um lado, que foi o esquerdo, que ele era um pouquinho mais difícil pra mim, ele não era tão natural. Quando eu comecei a sentir ele muito sensível, eu comprei esses biquinhos de silicone, esses intermediários, tá vendo? Em qualquer farmácia isso vende, é extremamente barato e ele me ajudou muito, porque aí eu colocava e só amamentava com ele, então me fez poupar. Eu não deixei chegar a machucar. No direito eu amamentava normal e no esquerdo eu colocava ele. Eu nunca pulei mamada. Ah, vou dar 2 vezes no direito, porque eu acho que isso acaba influenciando a produção. Então eu alternava e a hora que chegava o esquerdo era a vez de usar esse intermediário. E também depois de todas as mamadas eu usava sempre o Lancinol, que é uma pomada ótima de lanolina, né? Ela ajuda mesmo a cicatrização, a pele ficar preparada para receber. Ele é próprio para isso, então é extremamente interessante e eu indico. Inicialmente eu tinha muito leite, estava tudo ótimo e legal. Logo, sei lá, com 20 dias de amamentação, meu leite deu uma super queda. Aí eu conversei com o meu médico, falei, olha, eu conversei na verdade com o pediatra. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, meu leite diminuiu muito. Ele falou, Marina, vamos entrar com um remedinho. É um remédio que na verdade é para gastrite, mas ele tem como efeito colateral o aumento da prolactina. Comecei com o remédio, meu leite aumentou de novo e eu caminhei amamentando a Lelê. Ah, esqueci de um detalhe. Inicialmente eu só amamentava de um lado, então eu amamentava só o direito, a próxima mamada era o esquerdo. Isso em novembro. Quando chegou dezembro, que eu já estava tomando medicamento e tal, um só começou a não ser suficiente. Então eu dava inteiro o direito e depois um pouco do esquerdo. E aí na próxima mamada eu começava pelo esquerdo e passava pro direito. Aí em janeiro eu já tava um peito, outro peito. E ela chorava depois. Chorou, chorou, chorou. E logo ela parava. Isso que era muito maluco, assim. Na minha inexperiência eu pensava, gente, se ela estivesse passando fome, ela ia chorar mais tempo. Mas ela não chorava tanto tempo. Ela chorava, sei lá, 10 minutos e parava depois da mamada. Eu pensava, não sei, será que ela tá com refluxo? Porque toda vez que mamava ela chorava, será que tem alguma coisa incomodando? Enfim, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas eu não sabia o que era. Foram 5 dias com esse choro que eu não sabia o que era. Aí chegou o dia da consulta do pediatra e quando chegou lá, a Lelê não tinha tido ganho satisfatório. Ele falou, Marina, acho que a gente tem que ver seu leite, eu quero que você amamente aqui na minha frente pra gente ver direito. A gente vai pesar a Helena antes de mamar e depois de mamar, pra gente conseguir medir. Aliás, gente, sonho da minha vida quando eu amamentava, que nosso peito fosse transparente e tivesse uma quantidade de ml. É muito ruim você não saber quanto a criança tá mamando. Seu único parâmetro é ela engordar ou não. E você vai no pediatra depois de um mês, sei lá, no máximo 20 dias. É muito tempo, você fica naquela insegurança se tá dando certo, se não tá. Tinha que ser transparente, eu acho que quando a gente amamenta deveria ter mls, é sonho de vida esse. E aí eu amamentei lá na frente dele e ele chegou à conclusão que estava muito pouco, que a Helena não estava tendo um ganho bom.
Aí ele falou, Marina, a gente vai ter que complementar. A sorte é que eu acordava com muito leite. E no começo da amamentação, eu falei pra vocês que eu tinha absurdo. O que eu fazia? Eu tinha que tirar, eu não aguentava. Então eu tirava e fui estocando. Quando chegou em janeiro, eu tinha quase que 1 litro de leite. Parece pouco, mas eram muitos saquinhos. E aí, todo dia de manhã, eu conseguia tirar 200 ml, 300 ml, eu tirava mais do que uma mamada. Então, todo dia de manhã eu estocava, e aí de janeiro até fevereiro, eu consegui complementar para ela com o meu leite. Ela mamava um peito, outro peito, mamadeira, meu leite. E aí, que com 3 meses, ela começou a cansar desse processo. Aí ela chorava para mudar do direito pro esquerdo, do esquerdo pra mamadeira. Ela começou a chorar muito. Foi uma coisa assim muito sofrida, porque eu começava a amamentar muito tensa. Eu já sabia que ela ia chorar, e aí eu precisava às vezes de ajuda, porque ela regurgitava, então eu já não queria amamentar sozinha. Ou o Diogo amamentava quando eu estava aqui em casa, ou a Cida me ajudava, ou minha mãe me ajudava. Enfim, começou a ficar um processo muito desgastante para nós duas, porque eu via o sofrimento dela e aí eu já começava a amamentar com aquela tensão do que estava por vir. A solução que eu encontrei na época foi dar tudo mamadeira. Então o que eu passei a fazer? Antes do horário, a Lili era muito regradinha, ela mamava, se ela não pedia para mamar antes, ela sozinha fez um intervalinho de 2h30, 3 horas. Então, antes de dar o horário, eu já sabia quando estava perto, eu pegava a bombinha, tirava de um peito, tirava do outro e dava na mamadeira para ela, só a mamadeira. E aí, com 3 meses, eu comecei a complementar, só que como eu ainda tinha leite e também tinha leite estocado, né, eu consegui estocar todo dia de manhã, eu dava uma única mamadeira de complemento para ela. Ao invés de ficar complementando um pouquinho toda a mamada, eu preferia usar todo o meu leite de dia. E aí, à noite, eu passei a dar uma mamadeira, porque aí eu já não tinha mais leite. E assim fomos. Então, uma única mamadeira, eu fui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Até os 5 meses, eu tirava com as bombinhas, até te mostrar aqui. Primeiro, eu comecei tirando com essa bombinha da Inveflo. Eu achava ela muito boa. Ela é forte, assim, sabe? Ela esgotava meu leite, ela tirava bastante. Só que quando começou a ficar muito frequente essa situação de tirar o dia inteiro o leite, ela começou a me incomodar. Meu peito começou a ficar sensível e ela começou a não funcionar mais. Então o que eu fiz? Eu reservava ela pro leite da manhã, aquele leite que era o poderoso, que eu conseguia tirar bastante. E comprei essa daqui da Medela, que é super famosa essa. Só que ela também é super cara. Ela é muito mais cara do que essa da Evenflo. Essa da Evenflo tem um preço bem ok. Eu vou colocar pra vocês no box de descrição aqui embaixo os links. Aí vocês veem direitinho, veem os preços e tudo mais. E aí então durante o dia eu passei a usar esse aqui. Ela é mais gentil, assim, ela é mais leve. Só que ela não tirava tanto leite meu quanto da Evenflo tirava. Com 5 meses, meu leite teve uma outra redução. E aí eu passei a complementar 3 mamadas. Então eu dava o que eu conseguia do meu leite, o que eu não conseguia, eu dava complemento. Nessa época eu usava o Enfamil, que eu sei que vocês vão ter curiosidade de saber. Bom, esses 5 meses eu fui, isso tudo eu tava ainda com a medicação. Continuei usando, eu usei todo esse período. Quando chegou na consulta de 7 meses da Lelê, o médico falou, Marina, eu acho que chega de tomar remédio, você já tomou por muito tempo, você tá há muitos meses, também não é legal esse uso tão contínuo assim. Foi eu parar o remédio, acabou. No dia seguinte eu não tinha mais leite, foi uma coisa assim absurda. Eu não conseguia tirar nada, eu ficava me matando, saía assim 15 ml, 20 ml. Era tirar leite de pedra, sabe? Aí eu aceitei, não sofri. Eu gostaria de ter amamentado mais e eu gostaria muito que tivesse sido exclusivo até os 6 meses. Mas sinceramente eu sou meio prática, porque eu tinha plena certeza de que eu tinha dado o meu melhor. Esse processo de tirar o leite com a bombinha e dar pra ela parece simples, mas era muito trabalhoso, era muito. Porque eu passava o dia inteiro sozinha com ela.
E aí eu precisava entretê-la por, sei lá, 20 minutos, meia hora do meu lado para conseguir tirar o leite e aí oferecer para alimentar. Eu saía extremamente pouco porque se o horário da mamada já limita, que dirá as meia hora antes para você conseguir adaptar tudo. Então eu me doei extremamente para esse período. Eu tinha a plena convicção de ter dado assim totalmente o meu melhor. Então eu não tive grandes culpas. Eu pensei, bom, paciência, eu dei tudo que eu podia, meu leite secou, não teve opção assim, não foi quando eu desmamo, quando não. Não teve. O desmame foi apresentado pra mim de um dia pro outro. A Lelê, por sua vez, não sentiu absolutamente nada, porque ela já tomava complemento, ela já só usava mamadeira, ela não aceitava meu peito mais. Então, do dia pra noite também pra ela não fez diferença. Ela simplesmente, ao invés de meu leite e Enfamil, ela passou a tomar exclusivamente o Enfamil. E foi o que funcionou aqui em casa, foi o jeito que a gente encontrou. Essa situação de tirar com a bombinha, eu realmente não indico pra ninguém, todas as mamadas. É bem desgastante, assim, fisicamente. Eu ficava dolorida, assim, no seio, porque é muita estimulação. A bombinha não faz a sucção como a criança faz, é uma máquina, né? Então é diferente, sim. Os conselhos que eu daria pra quem tá nesse processo é não criar tanta expectativa. Vão ter desafios, é muito difícil aquela história que é completamente linear. A maioria das pessoas tem dificuldades iniciais, mas elas passam. E a minha dica é procure ajuda. Se tá com algum problema, se tá com algum incômodo, busca um profissional de amamentação, tenta conversar com as enfermeiras já no hospital. É muito interessante e pode mudar completamente a sua história de amamentação, sabe? Essa ajuda é muito, muito bem-vinda. Não tenha medo de pedir ajuda. E não crie tantas expectativas. Dê seu melhor, você vai saber que você está dando o seu melhor, sem culpa, sem frustrações. A gente, claro, deseja o melhor e sonha em amamentar o que seria o ideal, mas isso nem sempre acontece. E não por isso você vai ser uma mãe pior, não por isso seu filho vai ficar mais doente. Fica tranquila. A nossa felicidade é a felicidade deles, eu acredito muito nisso. A gente em paz, a gente transparece essa paz. Não adianta ser um processo sofrido. Nem amamentar não pode ser sofrido e nem deixar de amamentar. Essa, pra mim, assim, é a premissa da maternidade. A gente passa pra eles o que estamos sentindo. Então busque cuidar da sua energia, dos seus sentimentos em todo esse período gestacional e pós-parto, principalmente esses primeiros meses. A ligação é imensa e é muito importante que a gente esteja bem. Bom, essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me escrever que eu respondo. Beijo, tchau, tchau!